Ensino híbrido, desafios e potencialidades em tempos de pandemia. Eu sou a professora Rosivar Marra Leite Sanches, sou mestre em ensino e suas tecnologias pelo Instituto Federal Fluminense. Nós vamos abordar o contexto atual, as modalidades de ensino, os modelos de ensino híbrido. Vamos destacar a sala de aula invertida e discutir alguns desafios enfrentados. Bom, o contexto atual. Diante da pandemia do Covid em 2020, as aulas presenciais foram suspensas e implantou-se o ensino remoto para continuar as atividades. Esse tipo de ensino não é o ideal para o público-alvo da educação básica. E a situação do professor? Para Sanches Oliveira, a formação inicial dos professores é frágil quanto ao uso das tecnologias digitais e a adoção de metodologias ativas. E aí o professor foi obrigado, a superar os seus limites diante dessa situação. Em 2021, se fala em continuidade do ensino remoto no início do ano letivo, mas já se vislumbra a implantação do ensino híbrido. E aí, como fica o professor? Ele vai precisar implantar o ensino híbrido e lidar com essa defasagem de conteúdo provocada pela pandemia, mas também a gente sabe que requisito é uma coisa complicada. Todo ano a gente tem que lidar com a falta desses requisitos para trabalhar os conteúdos que precisam ser trabalhados no ano de escolaridade posterior. E o aluno também desacostumou à sala de aula presencial. Ele já não tem mais que acordar, né? E seguir para a escola. Agora ele acessa a hora que ele quiser o conteúdo. E vai ser um grande problema que nós vamos aí estar enfrentando. Quais as modalidades de ensino que a gente tem, então? Nós temos a educação presencial, a distância, o ensino híbrido e o ensino remoto. Vamos ver algumas características bem rapidamente. Bom, a educação presencial, a gente está no mesmo espaço físico, pode ou não usar a tecnologia digital. Só que, de modo geral, nós ainda temos um ensino muito tradicional, onde a tecnologia, infelizmente, não tem um espaço tão grande nas escolas. Não vamos discutir a importância da tecnologia, eu acho que isso já nem cabe mais. A gente viu com o ensino remoto que a gente precisa dominar, e adaptar essas tecnologias para trazer isso para dentro da escola. A educação à distância, para valente, ocorre uma separação física e temporal. O professor e alunos estão separados fisicamente e também não estão acessando de forma síncrona, E geralmente ela utiliza a tecnologia digital. A gente sabe que a educação à distância lá nos primórdios, a gente recebia, os livrinhos via correio, Instituto Universal Brasileiro. O ensino híbrido, para Christian Horn e Steak, é um programa de educação formal onde ocorre a alternância entre aquilo que é visto online e aquilo que é visto de forma presencial. O ensino remoto foi inaugurado ano passado. Ele é totalmente à distância e a maioria das interações ocorre de forma síncrona, com horário definido pela escola. Quais são os modelos de ensino híbrido à nossa disposição? A gente tem o modelo de rotação, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. O modelo de rotação tem 4 submodelos. Rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre eles. Vamos sempre pegar na visão de Christian, Horn e Steak. O modelo de rotação. Dentro de um curso ou matéria, os alunos eles alternam tarefas, mas com horário fixados, sendo que uma parte dessas tarefas é feita de forma online. Vamos ver os submodelos. Rotação por estações. Os alunos eles são organizados em grupo, eles vão revezando tarefas dentro de sala de aula, sendo que um desses grupos está realizando tarefa online. O laboratório rotacional, a rotação ocorre entre a sala de aula e um laboratório de informática com acesso à internet. Enquanto um grupo está na sala, o outro grupo vai para o laboratório. E aí, a gente costuma dizer que ele é um formato assim, mais parecido com aquilo que a gente já tem na escola tradicional.
A sala de aula invertida, ela é um submodelo que inverte a lógica do ensino tradicional, propondo a alternância entre aquilo que é visto em sala de aula e aquilo que é visto à distância, e não modifica radicalmente a estrutura escolar. A rotação individual, o aluno não passa por todas as estações. O roteiro dele é individual e customizado de acordo com a sua necessidade. Então, a organização dos alunos não precisa nem ser por ano de escolaridade. Um professor pode atender vários alunos com roteiros diferentes, e esses roteiros não precisam necessariamente serem referentes a um mesmo ano de escolaridade. O modelo Flex, a ênfase está no ensino online. O aluno tem um roteiro e esse é realizado no ritmo dele, o professor fica à disposição para esclarecer dúvida. Também, como cada um tem o seu roteiro, não precisa ser por ano de escolaridade, só que exige uma organização da escola que a gente não vê muito por aqui no Brasil. O modelo à la carte, ele diz o seguinte, que pelo menos um curso ou uma disciplina é feita inteiramente online. O estudante, ele também é responsável por organizar o seu estudo, mas ele ainda tem as experiências tradicionais, né, porque ele tem as disciplinas e cursos que são feitas na escola. A parte online também pode acontecer tanto na escola quanto em casa, depende do formato estipulado, né? O virtual enriquecido é uma experiência que se realiza na escola, onde que em cada disciplina o aluno vai dividir um tempo entre a parte presencial e a parte online. Ele aí não precisa ir na escola diariamente, ele pode frequentar apenas alguns dias e também requer uma estrutura que a gente não encontra aqui no Brasil facilmente. Por que eu optei por sala de aula invertida? É uma metodologia ativa, ela propõe uma mudança, essa mudança não requer uma estrutura diferenciada dentro da escola, não preciso ficar pedindo para o meu diretor para mudar as coisas, então eu posso fazer por mim mesma. E como eu trabalho com educação pública, a gente sabe que aquilo que demanda de muita infraestrutura a gente não consegue implementar. Então, por isso que eu optei por sala de aula invertida, que eu chamo de SAI. Esse é um esqueminha interessante de Schmitz que mostra o funcionamento da sala de aula invertida. Antes da aula, o professor prepara todo o conteúdo e compartilha com os alunos através de um ambiente virtual de aprendizagem, de um AVA. O aluno acessa esse conteúdo, realiza as atividades antes da sala de aula. Durante a aula presencial, o professor vai esclarecendo as dúvidas, enquanto os alunos vão realizando atividades práticas. É esse momento que a gente utiliza para, além de você tirar a dúvida do aluno, você faz atividades que são atividades de situações, problemas, de laboratório, de estudos de caso, situações práticas bem diferenciadas. Depois da aula, o que a gente faz? O professor vai avaliar e vai decidir se ele segue ou não para o tópico seguinte, enquanto o aluno vai revisar conteúdo. E durante todo esse processo, várias habilidades cognitivas e socioemocionais vão sendo desenvolvidas. A SAI no ensino médio. Em 2019, eu preparei uma proposta que usava a educação financeira para introduzir a matemática financeira. Eu tinha como público-alvo uma única turma, que foi meu projeto piloto. Eram 18 alunos da terceira série do ensino médio, um curso normal. O curso normal forma professores para atuarem da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Quais são os conteúdos que eu ministrei? Porcentagem, juros simples e compostos, e para isso eu tive que elaborar e selecionar recursos. Um dos recursos que eu selecionei foi o Schoology, que é um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, que tem uma cara muito parecida com uma rede social. A proposta que eu implementei. Bom, primeiramente eu apresentei essa proposta de forma presencial para os alunos, e aí eu fiz uma explanação sobre a metodologia, porque eram alunos do curso normal que seriam futuros professores, e cadastrei esses alunos no ambiente virtual de aprendizagem. Usei como elemento motivador um vídeo introdutório, também de forma presencial, e introduzi uma situação, um problema, contextualizava a questão da falta de interesse e dedicação aos estudos,
Eu criei um texto, esse texto foi lido e discutido de forma presencial e apliquei uma avaliação diagnóstica. Tudo isso foi feito de forma presencial. Primeiramente, para apresentar e discutir os conteúdos de educação financeira de forma online, eu disponibilizei lá no Avon um vídeo do Karnal falando de educação financeira e as videoaulas que tratavam dos conteúdos específicos. De forma presencial, eu aprofundei isso através de mesa redonda, onde a gente discutia os assuntos vistos online. Eu encaminhei um seminário onde cada grupo ficou responsável por um determinado assunto. Esse seminário deveria ser apresentado posteriormente. E também deixei encaminhado uma oficina de controle de gastos. Os alunos deveriam baixar um app e controlar os gastos durante o tempo que esses conteúdos iriam sendo vistos. Para apresentar e discutir os conteúdos específicos de matemática financeira, porcentagem de juros, as videoaulas eram vistas de forma online. Eu também, no AVA, deixava as listas de problemas. Esses problemas eram contextualizados e os alunos, então, chegavam em sala de aula com essas listas resolvidas e com o conteúdo básico assistido. Em sala de aula, havia o quê? O aprofundamento do conteúdo de forma presencial, onde eu corrigia esses exercícios. Mas essas correções eram diferentes. Primeiro, eles ficavam em grupo, corrigiam entre eles, e as dúvidas que iam surgindo, eu ia de grupo em grupo, e no final a gente acabava com todos os problemas solucionados, eles saíam de lá com o gabarito e especialmente com as dúvidas sanadas. Bom, eu sempre trabalhava com situações problema, porque, né, já que o conteúdo era visto anteriormente, em sala de aula, o que eu fazia? Eu apresentava um problema específico, né? Era discutido e resolvido de forma colaborativa. Depois, essa solução encontrada era apresentada para a turma e a gente ia fazendo as ponderações necessárias, né? E isso tudo era feito de forma presencial. Como aconteceu a avaliação? Eu usei o seminário, que tinha parte online, né? Mas ele foi apresentado para nós. Cada equipe apresentava o seu assunto de forma presencial e eu também ia fazendo as ponderações necessárias. A oficina de controle de gastos também tinha uma parte online e também uma parte presencial, onde a gente discutia como que esses alunos gastavam e o que aconteceu quando eles monitoraram esses gastos. E apliquei o teste, e esse teste foi presencial. Bom, para avaliar a proposta, é claro que essa avaliação aconteceu de forma online e presencial, eu olhei tudo, né? Olhei tudo que foi feito, tanto de forma online quanto de forma presencial, e busquei indícios de aprendizagem significativa. Bom, elaborar e selecionar materiais. O AVA, então, que eu selecionei foi o Schoology. Ele tem uma carinha muito parecida com uma rede social e ele é em nuvem, então eu não demando equipamento e pessoal de TI para manter esse meu ambiente funcionando. O vídeo motivacional eu usei o Pultum, um software que permite que a gente produza vídeos, eles têm formatinhos já próprios, a gente só vai alterando, já vem com musiquinha, e é bem interessante porque fica uma coisa bem lúdica. As videoaulas eu criei um canal no YouTube, e aí eu preparei, eu gravei, eu editei. Há uma recomendação na literatura que o professor ele grave as suas próprias videoaulas. Por quê? Porque o aluno está acostumado com a sua forma de dar aula. Quando você coloca a videoaula de um outro professor, ele não está acostumado com ele, né? E isso pode causar uma certa dificuldade e desconforto para o aluno. Então, isso é uma recomendação e eu segui. As listas de exercícios eu procurei sempre contextualizar os problemas, bem próximo da realidade deles. E as apostilas, aquele PPT que eu usava para gravar a videoaula, eu só salvava o PDF e disponibilizava lá no ambiente virtual de aprendizagem. As situações de problema, eu trouxe uma aqui. Essa aqui é de porcentagem, eu falei para eles assim, imagine que vocês queiram vender um bolo de pote para ganhar dinheiro. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão listar os custos, eles pesquisaram na internet, né, os custos dessa receita do bolo. E eu quero que vocês
calculem aí para que essa venda tenha um lucro de 35%. E foi bem interessante, eles fizeram, e cada equipe mostrou o, o custo, né, do bolo que eles escolheram, da receita que eles optaram. Foi bem interessante a atividade, eles aprenderam a lidar um pouco melhor com a porcentagem no cotidiano. Os testes, né? Testes, também procurei sempre usar problemas contextualizados, então eu usava mora tal cara, então eu usava a boutique local, eu usava questões no terceiro ano de uma viagem de formatura, e assim eu fui contextualizando o máximo possível. Resultados. Eram 18 alunos, 16 alunos gostariam que a sala de aula invertida fosse utilizada para estudar outros conteúdos de matemática, 2 alunos disseram que não, mas não deixaram comentários. Eu trouxe 2 comentários em destaque. Um aluno disse: a sala de aula invertida trouxe uma nova forma de aprendizagem, diferente dentro da sala de aula, e também não se perde muito tempo explicando a matéria, e sim tirando dúvidas das matérias que nem sempre dá tempo de tirar em sala de aula. Outro aluno disse: foi uma metodologia muito proveitosa, poderia ser utilizada em todos os bimestres, pois a forma de estudar ficou melhor, mais interessante. E aí, o que eu vou destacar, gente? Eu apliquei isso no primeiro bimestre, no segundo eu voltei para o método tradicional. E aí os alunos pediram ao final do segundo bimestre que eu retomasse a SAI a partir do terceiro. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, deu certo. Eu estendi para todas as minhas turmas e virei adepto da sala de aula invertida. E aí veio 2020 e entra o ensino remoto. Eu tive que fazer o quê? Eu adaptei a SAI para o ensino remoto. Foi especificamente isso que eu fiz. E aí, o meu público-alvo eram todas as turmas que eu dava aula. Eu dava aula para a primeira, segunda e terceira séries do ensino médio curso normal e também para a primeira e segunda séries do formação geral. Quais os conteúdos? Eu tinha conteúdos de matemática e física, porque eu tinha uma turma de física, e eu tive que elaborar e selecionar os recursos. Exemplo, o Classroom. O Classroom ele foi disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, que é o ambiente virtual de aprendizagem que eu utilizei. Vamos falar um pouquinho dessa proposta. O online eu vou chamar de assíncrono e o presencial eu vou chamar de síncrono, só para vocês entenderem e fazerem um link com o que a gente viu anteriormente. As orientações e informações, né? Eu disponibilizava lá as diretrizes no mural, colocava os vídeos explicando tudo direitinho, isso tudo era visto de forma assíncrona. Mas eu também tinha conversas com eles, também trazendo essas informações e orientações através de videoconferências no Meet. Então, isso era feito de forma síncrona. Então, essas orientações e informações tanto aconteceram de forma assíncrona quanto síncrona. Para disponibilizar o conteúdo, a disponibilização era toda feita de forma assíncrona. Eu disponibilizava lá no AVA as videoaulas, as apostilas, as listas de exercício. Agora, a fixação e o aprofundamento aconteceu tanto de forma assíncrona quanto síncrona. Por exemplo, corrigir os exercícios. Eu corrigia os exercícios todos no Meet. Então, era de forma síncrona. As atividades de revisão eu tanto fazia no Meet de forma síncrona, quanto de forma assíncrona postava lá no AVA. Eu também utilizei workshops no Meet, aportando temas importantes do conteúdo, e eu usava até apps, aplicativos móveis, para poder fazer esses workshops. Isso em parceria até com o Instituto Federal Fluminense. Fiz isso de forma síncrona, lá no Meet. Também eu disponibilizei textos para leitura. E esses textos, assim, aí não, eles vinham de forma assíncrona, no tempo deles. A avaliação de aprendizagem aconteceu tanto de forma assíncrona quanto síncrona. Os mapas mentais, as situações de problemas, quizzes, que nada mais são do que testes virtuais com os formulários do Google, e eram atividades, além de outras atividades postadas no AVA, eram todas vistas, né, e realizadas de forma assíncrona. Agora, a observação da participação e do comprometimento deles para realizar as atividades tanto no AVA quanto no Meet, e essa observação eu fazia tanto de forma assíncrona quanto de forma síncrona, porque isso também contava na minha avaliação. As discussões sobre os conteúdos, sobre as atividades, sobre os instrumentos de avaliação aconteciam no Meet, de forma síncrona. Eu usei vários elementos motivacionais, né? As conversas no Meet aconteciam de forma síncrona.
Mas os vídeos, por exemplo, motivacionais que eu disponibilizava lá no AVA eram vistos de forma assíncrona. Os alunos nessas conversas que a gente tinha, eles proporam algumas atividades. Uma delas foi que eles queriam assistir um filme. Ah, a gente queria uma coisa diferente, tal, tal. Então, o que eu fiz? Eu criei um cine à distância e esses alunos assistiam o filme por conta deles. Eu dizia, ó, quero que vocês assistam previamente o filme tal. E eu marcava um dia para a gente discutir esse filme de forma síncrona no Meet, e aí a gente brincava, todo mundo, a orientação que cada um tivesse era época de inverno com seu chocolate quente, e aí a gente falava sobre o filme, cada um se posicionava, e foi bem interessante. E a partir disso aí, desse cine à distância, eu criei um jogo digital relativo ao filme que eles assistiram. E esse jogo eu disponibilizei lá no AVE e eles jogavam esse jogo de forma assíncrona. E eu usei gamificação. Quem conseguisse cumprir todas as tarefas que eu solicitava lá no jogo ganhava ponto extra. Então é interessante esse trabalho. Eu, então, para isso, tive que elaborar e selecionar materiais. Bom, o ambiente virtual já troquei o Schoology pelo Classroom, porque foi disponibilizado lá pela Secretaria de Educação. O vídeo, logo no início, eu usei um vídeo motivacional que eu também fiz lá no Pultum, que falava exatamente da pandemia, da importância da gente voltar a estudar, de não ficar parado, de cumprir as atividades. Era motivacional mesmo. A questão das videoaulas, né? Eu também usei o mesmo canal do YouTube que eu já tinha, fui colocando tudo lá, gravando, e aí foi realmente uma demanda de trabalho muito grande, porque eu tinha que produzir muito rápido. As listas de exercícios que a gente já usava, e a apostila da mesma forma. Eu pegava o PPT que eu usei para gravar a videoaula e disponibilizava para eles em PDF. As situações de problema, usei várias, mas aqui eu trago uma, que logo no início eu resolvi alertar, estudar matemática, alertar a população da minha cidade sobre o Covid. E aí a gente fazia o cálculo da porcentagem da população infectada, comparava o Brasil com Italcar, e eles faziam um folder chamando a atenção para a prevenção, e esse folder eles depois disponibilizavam nas redes sociais para que a população fosse alertada. O quiz é o teste, né, que a gente usa o formulário do Google para fazer e disponibilizar online. É o Cine Matemática e o Cine Física. Eu criei no Prezi. Eu não sou de TI, então não sei mesmo criar jogos, não entendo de programação, uma coisinha bem simples. Mas esses joguinhos, eles demandavam que o aluno fizesse 3 tarefas. Tarefas que iam desde gravar um vídeo, fazer uma resenha ou dar uma opinião sobre determinado assunto. O Cine Matemática era sobre o filme Estrelas Além do Tempo, e o Cine Física era o filme Everest, porque eu trabalhava termologia. E aqui está o QR Code, que caso alguém queira ir olhar esse joguinho. No celular ele funciona um pouquinho pior, ele funciona melhor no notebook, mas é o que eu consegui fazer e os alunos gostaram. E usei a gamificação. Resultados. A proposta foi bem aceita pelos alunos. Agora, teve resistência, mas essa resistência estava ligada a outros fatores. No início, o Estado não deu orientações muito claras. Então, com isso, apareceram as fake news. Uma das fake news é que aquilo não iria valer de nada, que os alunos estariam realizando aquelas atividades e que aquilo não valeria nada. E a gente entende a dificuldade que o Estado teve para soltar as diretrizes, porque eles também precisavam de autorização da Justiça para que a coisa fosse implementada. Mas com isso, os alunos começaram a ficarem desinteressados, porque eles achavam que aquilo ali não ia valer. Então, foi um dos fatores que a gente teve que enfrentar e todo mundo lembra como foi. E aí, eu fiz uma pesquisa com eles e alguns comentários apareceram. Eu trouxe 2 aqui. É algo diferente e deixa a pessoa mais confortável sem ser uma aula tão focada e chata. A metodologia contribuiu para ajudar e facilitar o estudo. Então, quer dizer, eles
né, tiveram um olhar positivo na SAI via ensino remoto. E eu destaco o seguinte: o que eu percebi? Que os alunos que tiveram contato com a SAI em 2019, que eram meus alunos e tinham visto comigo, tiveram mais facilidade com o ensino remoto que aqueles que não tiveram contato com a SAI no ano anterior. Foi uma constatação. Quais são os desafios? Bom, do ponto de vista dos alunos, o não cumprimento de tarefas, estudar e realizar as atividades propostas, né? Isso tanto aconteceu na SAI tradicional quanto na SAI via ensino remoto. Eu tive conversas motivacionais e permiti segundas chamadas para finalizar atividades. Houve aquela reclamação também em relação ao não entendimento imediato do conteúdo abordado nas videoaulas. E olha que eu mesma gravava as minhas videoaulas. Isso aconteceu tanto na tradicional quanto na via ensino remoto. O que eu fiz? Eu gravei, é claro, as aulas para evitar problemas maiores e eu sugeri que eles assistissem várias vezes. Isso tinha um efeito positivo. Retirava sempre dúvidas, né, e propunha atividades de revisão. Um problema que aconteceu foi a necessidade de interação em sala de aula. Eles reclamavam. Isso só aconteceu, claro, na SAE via ensino remoto. O que eu fiz? Eu conversei com eles sempre dizendo que era um problema mesmo e que para mim também estava sendo estranho essa falta de interação, mas que era uma situação totalmente atípica provocada pela pandemia. A redução no empenho tanto acontece na tradicional quanto na via ensino remoto, e aí a gente tenta motivar. Visitar, né, sites com curiosidades, utilizar vídeos motivacionais, esses jogos digitais, atividades diferenciadas, essas conversas, né? A resistência relacionada ao download, né? Tanto aconteceu na tradicional quanto na SAI via ensino remoto. Eu conversava com eles e explicava que esses apps eles seriam utilizados durante um período. Assim que eu terminasse de usar aquele determinado app, ele poderia ser excluído, desinstalado. Então, a memória de vocês vai ser comprometida durante um pequeno tempo. Aí a gente tentava convencê-los, né, a baixar esses apps. Bom, o desafio sob o ponto de vista do professor, né? Para mim, um grave problema vai ser a falta de conhecimento e experiência do professor para lidar com o ensino híbrido. Eu estou pedindo ao professor para implementar uma proposta de ensino híbrido e ele não está preparado para isso. E qual é a estratégia para minimizar esse problema? Qualificar. Eu preciso qualificar o meu professor. Eu preciso dar subsídios para que o professor se sinta seguro para implementar essa proposta. A gente se reinventa. Eu costumo brincar dizendo que professor de escola pública, né, dá o seu jeito, a gente é multifacetado, mas para a gente implementar uma proposta que realmente funcione, que seja uma proposta de qualidade, eu preciso que esse professor esteja qualificado para tal. Aqui eu tento contribuir um pouquinho, aqui está o e-book daquela primeira proposta de 2019, ele mostra, esse e-book relata, né, como eu implementei essa proposta, descreve bem direitinho. Está aqui o QR Code, caso alguém queira fazer o download. A gente costuma sempre ressaltar que não é receita de bolo, mas ajuda ao professor que realmente não conhece a SAI. Ele precisa ter subsídios para isso. E a minha proposta para o ensino remoto está nesse outro e-book. Ele descreve também as estratégias que eu adotei para ensino remoto. Também está o QR Code, caso alguém queira fazer download. E vamos colocar assim, não é sempre ressaltando, eu não estou dizendo que só lendo o e-book vocês vão, eu tiro de letra. O processo precisa ser bem construído, né? Essa qualificação precisa ser bem construída com professores que tenham experiência, porque às vezes o professor que qualifica, ele tem a teoria, mas ele não aplicou na prática. Eu falo isso sempre. O grande problema dos cursos e formações que a gente vê na área de educação é que muitas vezes a gente traz um técnico, esse técnico tem um conhecimento teórico aprofundado, mas ele não conhece a realidade
do professor e ele não aplicou. Então, acaba sendo uma formação muito teórica que na prática não tem resultados tão efetivos. Bom, essas foram as referências que eu utilizei nessa apresentação e eu agradeço a atenção.